Os episódios de Bluey têm várias piadas muito boas, mas tudo fica ainda mais engraçado quando a gente pausa no momento certo, ou errado. Será que você consegue ver essas cenas hilárias sem rir? O Bandit vive se metendo em situações vergonhosas só pra fazer graça para suas filhas, mas ele ultrapassou todo e qualquer limite no episódio Trabalhando, em que o pai começa a seguir as ordens da Bluey como se fosse o funcionário dela. O problema é que a cachorrinha azul o obriga a fazer algumas coisas que nenhum chefe poderia obrigar o funcionário a fazer. Chega num ponto em que ela faz Bandit limpar uma janela, o que não é tão ruim. O problema mesmo é que o pai dela não podia usar as mãos para isso. No lugar, ele teve que usar o bumbum. Sim, o Bandit esfregou seu bumbum na janela, o que por si só já é hilário. Mas é claro que a série quis humilhá-lo ainda mais, fazendo Wendy, a vizinha dos Healers, ver a cena bizarra do seu quintal. E isso só deixa tudo ainda mais engraçado, porque a reação da vizinha mostra como ela está completamente chocada com o que está vendo. A coitada da Wendy ficou tão traumatizada que deve ter lavado os próprios olhos com ácido para desver aquela cena. Viu só? Hoje vamos entender porque você nunca deve pausar Bluey. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. O Bandit sempre está passando por poucas e boas, então ele acaba sendo o personagem principal de muitos outros momentos engraçados da série. Em Ilha do Tapete, ele vai para a ilha mágica de mentirinha das suas filhas, onde todos são crianças. Bandit começa a gostar daquele mundo falso, onde não precisa trabalhar, mas quando finalmente consegue relaxar, uma bola de futebol surge do além e cai bem em cima das suas partes íntimas. É difícil não rir de nervoso quando isso acontece, até porque tanto Bandit quanto nós somos pegos de surpresa pelo golpe. Ao menos nós não sentimos a pancada. Será que os bens preciosos do Bandit sobreviveram a esse impacto? Pela cara que ele faz quando pausamos nessa cena, pode ser que ele vá precisar de cuidados médicos. O episódio Bump e a sábia cachorra de caça já é bem engraçado por si só, até porque a Bluey e quase todos os outros personagens, por algum motivo, usam cuecas roxas. Só isso já merece umas boas risadas, mas também temos a presença da Sox nessa história, na época em que ela agia igual a um cãozinho de verdade. Ver um cachorro realista no meio de todos esses cães que agem como humanos sempre rende de piadas muito boas. Nesse episódio, a Bingo está no hospital assistindo a um curta-metragem gravado pela Bluey e pelos amigos dela, justamente para alegrar a Bingo. Só que o filme conta com vários errinhos, um deles sendo justamente a cena rápida em que a Sox se agacha no meio da gravação para fazer o número 2, se é que você entende. Cavalinho é outro episódio em que Bandit aceitou ser humilhado apenas para divertir as filhas, mas dessa vez ele foi acompanhado pelo tio Stripe. E as crianças não tiveram dó de nenhum dos dois, viu? Porque elas fizeram os dois fingirem ser cavalos e se casarem. O melhor é que o casamento foi tão humilhante para Bandit, por alguns segundos ele simplesmente perdeu a mancha preta no seu rosto. Aquela que faz parecer que ele está sempre de máscara. Sim, por uma pequena fração de segundos, o pai da Bluey ficou com o rosto totalmente azul. Algo que é difícil perceber sem pausar o episódio nessa cena. Isso é apenas um erro de animação, mas não deixa de ser engraçado e perturbador. É difícil saber se deveríamos rir ou ficar traumatizados. Que tal os dois? Ok, essa cena é daquelas que parecem ser inofensivas, mas tem um segundo sentido que é hilário. Mas você só vai entender se pausar, encarar a imagem pausada e deixar a sua criatividade aflorar. A Bingo e a Bluey estavam brincando com uma bola, até que a personagem principal pede pro Bandit dificultar um pouco a brincadeira. Daí, o pai dela simplesmente segura a Bingo e a levanta de cabeça para baixo. O que quase ninguém vai notar é que uma frigideira atrás deles está soltando uma fumaça. E quando a Bingo é deixada de cabeça para baixo, fica parecendo que essa fumaça está saindo dela, como se a própria Bingo estivesse sendo cozinhada. Se também achou esse detalhe engraçado,
gostado, comente aqui embaixo o #risada, pra gente ficar sabendo. Sabe quando alguém toma uma decisão e se arrepende logo depois? A Tilly passou por isso em Omelete, da 3ª temporada. Nessa história, o Bandit fez aniversário e recebeu um omelete para comer na cama. No final, a Bingo e a Bluey quiseram levar os pratos para lavar, e a Tilly cometeu o erro de permitir que isso acontecesse. No finalzinho ela diz: "Não dá para fazer um omelete sem quebrar uns..." E então ouvimos o barulho de pratos caindo no chão e quebrando. Dá pra ver o arrependimento estampado no rosto da Tilly. E o fato de o episódio terminar bem aí só aumenta ainda mais a graça da cena. Ao menos as garotas disseram que irão impar, mas mesmo assim o prejuízo ainda existe. Vamos torcer para que aqueles pratos não fossem os favoritos da Tilly. Outra demonstração surreal de paciência do Bandit é vista no episódio Hotel, em que ele vira hóspede do hotel de mentirinha da Bluey e da Bingo, que, para a surpresa de 0 pessoas, é um péssimo hotel. A Bingo agiu como o pior ajudante possível. O Bandit só queria tirar um cochilo, mas a caçula dos Gilas simplesmente entrou fazendo um barulhão. O pai dela estava se fazendo de bobo na maior parte do tempo, mas o susto que ele tomou dessa vez foi 100% real. E isso fica ainda mais claro quando pausamos a cena nesse momento e vemos seus olhos esbugalhados ao ponto de parecerem que estão prestes a explodir, o que um pai não faz para alegrar suas filhas queridas, não é? Ainda nesse episódio, ocorre outro momento desses em que é muito difícil não rir quando pausamos. Deu pra ver que a Bingo estava causando a maior bagunça nesse hotel. A bagunça estava tão absurda que a Bluey precisou carregá-la pra fora do quarto. Mas a Bingo não parou de fazer pirraça. A caçula fez várias caras e bocas, algumas sendo realmente hilárias. Só dá para apreciá-las por completo dando um pause. E apostamos que todos que fizeram isso demoraram um bom tempo para despausar o episódio, porque precisaram parar de rir antes de fazer qualquer outra coisa. A Bluey é mais uma que, de vez em quando, faz umas caretas que ficam muito bizarras quando olhamos bem para elas. Em O Xilofone Mágico, o Bandit agarra a Bluey para roubar o brinquedo dela, e é aí que ela dá um grito e reage como se estivesse sendo eletrocutada. E olha que isso tudo é fingimento, já que a garota não tinha se assustado de verdade e voltou ao normal logo depois. Esse é o primeiro episódio da série, e desde essa época, a Bluey demonstrava que pode ser uma pestinha quando está muito empolgada. A Muffin é uma figura polêmica dentro da comunidade de Bluey. Alguns a amam por conta de sua personalidade forte e uns a odeiam, também por sua personalidade, que às vezes é mais insuportável do que apenas forte. Por isso, quando ela está numa situação complicada, é ainda mais engraçado do que seria com outros personagens. Em Bicicleta, vemos várias crianças tentando superar suas limitações e conseguir fazer algo muito difícil para elas. No caso da Muffin, ela estava tentando colocar uma mochila nas costas. A parte difícil é que ela não conseguia colocar um dos 2 braços na alça da mochila, por ser pequena demais para isso. A garotinha começou a girar numa tentativa meio ridícula de conseguir alcançar a alça da mochila, mas o resultado não foi dos melhores, porque ela ficou tonta pra caramba e seu rostinho acabou de um jeito muito engraçado. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Lembra do episódio Omelete, em que o Bandit recebe um café da manhã na cama por ser seu aniversário? A bagunça não começou apenas depois de o Bandit ter comido o omelete. Muito pelo contrário. Bingo e Bluey quiseram ajudar a Tilly a fazer o café da manhã. E é óbvio que um acidente aconteceu. Quando Bingo foi bater um ovo em uma tigela, ao invés de o ovo ser quebrado, a tigela simplesmente saiu voando e atingiu a Bluey. A cachorrinha azul estava trazendo uma caixa de suco consigo, e daí um monte de suco caiu no chão. Mas a parte mais engraçada foi ver a Bluey largar no chão igual a um boneco que caiu da estante. Já ouviu dizer que o poder corrompe? É isso que ocorre no episódio Varinha de Pena, quando a Bingo adquire uma varinha que faz qualquer coisa ficar pesada, ao menos dentro da brincadeira feita pela família Hiller, já que eles levam essas coisas muito a sério. Quando a Bluey e a Bingo estão fugindo da bola de yoga super pesada que Bingo arremessou, a caçula solta uma gargalhada maléfica e seu rosto fica bem bizarro.
como se ela tivesse virado uma psicopatinha. O que podemos falar com convicção é que a Bingo tem muito talento em ser expressiva. Ela deve ter herdado essa característica de seu pai. Em Churrasco, nós também temos o privilégio de rir das reações exageradas da caçula dos Gillers. Inicialmente, a garotinha tem dificuldades para ligar uma mangueira, mas acaba conseguindo fazer isso. Quando nós pensamos que está tudo indo bem, Bingo larga a mangueira ligada no chão por um instante, e isso basta para que a mangueira perca o controle e comece a voar por aí. E é aí que vem a reação incrível da Bingo, que toma um baita susto e fica aterrorizada com a mangueira descontrolada. Parece até que ela acabou de ver um monstro, mas sabemos bem que não foi esse o caso. Todos nós já perdemos a conta de quantas vezes vimos a abertura de Bluey, mas existe um segredo engraçado que quase ninguém conseguiu perceber em todos esses anos. Percebeu que sempre que um dos membros da família Hiller para de dançar e pula, o nome dele aparece em sua cabeça? Acontece que esse nome não aparece do puro nada. É difícil ver por ser muito rápido, mas o nome começa sendo uma fumacinha que vem de trás dos personagens. É muito bobo, mas vamos lá. Essas fumacinhas podem muito bem ser peidos. Isso é besta? Com certeza. Mas Bluey já teve suas piadas de peido. Nesse mesmo episódio tem outra cena engraçada, mas o motivo é totalmente diferente. O susto da Bingo foi algo feito propositalmente pelos animadores da série, mas é difícil acreditar que eles propositalmente tiraram o rosto da Sox. Sim, existe uma cena do episódio em que a prima mais nova da Bluey simplesmente aparece sem seus olhos e boca. É numa pequena fração de segundos, então acaba sendo realmente necessário pausar para ver esse detalhe. A menos que você tenha olhos de gavião. É doido pensar que um erro desses passou batido pelos animadores, mas a verdade é que é inevitável que alguns desses pequenos errinhos permaneçam no episódio até ele ser lançado. O bom é que podemos dar risada deles. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!